Sabe, existe uma ideia que é, ao mesmo tempo, muito poderosa e, para muita gente, bem controversial. A ideia de que as palavras não servem só para descrever o mundo, mas para criar o nosso mundo. Que a nossa língua tem literalmente o poder de gerar vida ou morte. E é sobre a origem e as implicações profundas dessa crença que a gente vai conversar hoje. E tudo meio que começa aqui, com este versículo de Provérbios. Para alguns, isso é uma lição de responsabilidade, sabe? Suas palavras podem construir ou destruir um relacionamento. Mas, para outros, essa é a pedra fundamental de uma doutrina bem mais radical. Uma que enxerga a língua como uma ferramenta com um poder quase divino. E aí é que está a grande questão, né? E se fosse possível só com o poder da fala manifestar saúde, riqueza, sucesso? Essa é exatamente a promessa que atrai milhões de pessoas para um movimento chamado confissão positiva. Então, bora mergulhar nessa promessa. Como é que essa doutrina funciona na prática? O que ela realmente oferece para quem a segue? Ok, vamos à definição. A confissão positiva é basicamente a espinha dorsal da teologia da prosperidade. A ideia central é que a fé não é só um sentimento interno, mas um ato de fala. As palavras se tornam tipo o gatilho para ativar certas leis espirituais, trazendo à existência aquilo que se deseja. E o mais interessante é que Kenneth Hagin, que é considerado o pai desse movimento, criou até uma espécie de fórmula para isso, um passo a passo. Primeiro, você diz a coisa, ou seja, verbaliza o seu desejo. Depois, faz a coisa. Age como se já tivesse recebido. Isso ativaria a fé, que meio que obriga uma resposta de Deus. E por fim, você conta a coisa, dá seu testemunho para fortalecer a fé dos outros. É um processo bem definido. E olha, essa ideia caiu como uma luva aqui no Brasil. Essa fala do R.R. Soares, um dos grandes divulgadores da doutrina por aqui, mostra bem o apelo da mensagem. Num cenário de tanta incerteza, uma teologia que fala de vitória, de sucesso, oferece um senso de controle, de esperança. É o oposto de uma visão de sofrimento, que ele mesmo descreve como algo para derrotados. Certo. Mas de onde vem a justificativa bíblica para ideias tão fortes assim? Vamos dar uma olhada em como as escrituras são lidas para dar suporte a essa doutrina. Os defensores da confissão positiva se apoiam em alguns versículos-chave. Além daquele de Provérbios, que a gente já viu, textos como Marcos 11, que fala em mover montanhas com a fé, ou Filipenses 4,13, o famoso posso todas as coisas, são usados o tempo todo. Muitas vezes, eles são tirados do seu contexto original para reforçar essa ideia de um poder ilimitado do fiel. O X da questão aqui é ainda mais profundo. A teologia por trás do movimento Palavra da Fé diz o seguinte: lá no Gênesis, a palavra de Deus era ação. Deus dizia e a coisa acontecia. O pecado de Adão e Eva teria quebrado essa capacidade nos seres humanos. Então, a obra de Cristo na cruz teria restaurado esse poder, permitindo que os fiéis, de novo, pudessem falar e criar sua realidade. Certo? Agora, a gente vai virar a página. Vamos explorar uma outra leitura. Uma que argumenta que essa interpretação toda simplesmente ignora o contexto histórico e literário dos textos da Bíblia. E esse slide aqui, nossa, ele ilustra o problema de forma perfeita. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas é usado quase como um cheque em branco para conseguir qualquer coisa. Mas se a gente lê só um pouquinho antes, os versículos 11 e 12, a gente vê que o apóstolo Paulo está falando sobre estar contente tanto na fartura quanto na fome. A força em Cristo não era para conquistar o mundo, mas para aguentar firme em qualquer circunstância. Vamos voltar àquele versículo principal. Na visão contextual, Provérbios 18:21 não está falando de um poder mágico da língua. Está falando do peso ético do que a gente fala. Uma fofoca pode sim matar a reputação de alguém. Uma palavra de encorajamento pode dar vida a uma amizade. As consequências são reais, mas elas são sociais e éticas, não metafísicas. E as críticas teológicas a essa doutrina são bem pesadas. A principal é que ela inverte os papéis. Deus vira uma espécie de gênio da lâmpada que tem que responder às nossas declarações. O ser humano se torna o protagonista. Críticos dizem que isso cria um evangelho superficial, focado só em ganhar e que ignora temas centrais do cristianismo como sacrifício, renúncia e, principalmente, a soberania de Deus. Então, peraí. Se essa ideia não vem da teologia cristã histórica, de onde ela surgiu? Vamos seguir o rastro e ver as origens fascinantes desse pensamento. E a linhagem é bem interessante. As raízes não estão lá no cristianismo primitivo,
mas em movimentos metafísicos do século XIX, como o Novo Pensamento, que já ensinavam sobre o poder da mente. Essas ideias foram absorvidas por um autor chamado E.W. Kenyon, que por sua vez influenciou demais o Kenneth Hagin. Ou seja, é uma mistura de ideias. Um sociólogo chamado Sebastian Fath ajuda a gente a entender que a teologia da prosperidade não é uma coisa só. Ele divide em 4 tipos. Tem a transacional, que é a ideia do dar para receber, a performativa, que é o nosso foco, o poder da palavra, a mágica, que usa objetos e rituais, e a psicopositiva, que parece mais uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E na prática, muitas vezes tudo isso se mistura. Bom, agora a gente chega ao ponto central da nossa análise. De um lado e do outro, a gente tem 2 visões completamente diferentes sobre qual é o verdadeiro poder da língua. Então, a discussão se resume a isso. A linguagem tem um poder criativo que molda o mundo lá fora, como acredita a confissão positiva, ou ela tem um poder reflexivo que apenas revela o que já está dentro do nosso coração, como defende a visão contextual. É a palavra como uma ferramenta de comando versus a palavra como um espelho da alma. E essa citação de Morris Roberts resume perfeitamente essa segunda visão. Nossas palavras não estão criando uma nova realidade, elas estão expondo a nossa realidade interna. Elas dão voz aos nossos pensamentos e mostram nosso verdadeiro caráter, seja para o bem ou para o mal. A visão alternativa, então, propõe um uso completamente diferente para o poder da língua. O objetivo não é o ganho pessoal, não é determinar ou decretar bens materiais. O objetivo é edificar o outro, construir a comunidade, transmitir graça aos que ouvem. O foco muda do eu para o nós. E a gente termina com essa pergunta no ar. O poder da nossa fala é uma força externa que altera o universo a nosso favor? Ou é uma força interna que revela quem a gente é e tem o poder de construir ou de destruir as pessoas ao nosso redor? A resposta que cada um dá a essa pergunta define não só o jeito que a gente fala, mas o jeito que a gente vive